aqui para escutar uma delas almas, viemos aqui para escutar a palavra de Deus, que essa palavra possa transformar, que essa palavra possa nos levar. Essa palavra, Pai, ao sairmos, Pai, saímos transformados em nome de Jesus. Oremos. Pai, em nome poderoso de Jesus, estamos aqui, Pai, porque você permitiu. Nós queremos agradecer, Pai, a sua bondade, a sua misericórdia, Pai, por todo ser tocado a cada um de nós. Vem manifestar a sua graça. Pai Santo, Pai Eterno, pela preguiça, Pai, muitos ficaram em casa, mas o Senhor sabe o porquê, para dar todo a cada um de nós. Pai, mesmo que a gente esteja em casa, Pai, está para o caminho, a vida aqui, tu possa tocar, tu possa transformar, tu possa levar, que chegue aqui, Pai. Pai Santo, Pai Eterno, neste momento, Pai, que entrega a palavra nas suas mãos, que o Senhor fala para o seu povo, que o Senhor transforma as corações do seu povo, que o Senhor toca a cada um de nós. Pai Santo, Pai Eterno, obrigado, Pai, por esse momento, obrigado pela sua palavra, Pai. Tudo que não confessa o seu nome, tudo que é distração, tudo que é de preguiça, tudo que é de sono, esteja longe desse lugar, em nome poderoso de Jesus. Porque nós aqui só queremos a sua luz, a sua presença, a marcar este momento, Pai, para que cada um de nós possa receber, Pai, a sua porção, em nome poderoso de Jesus, Pai. Obrigado mais uma vez, Pai, pela sua presença, em nome poderoso de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Amém. Sem atraso, vamos à leitura bíblica. A nossa palavra encontra-se em São Mateus. Então, nós vamos ler as duas versões. Essa versão já foi lida há tempos atrás, mas o Senhor disse que tínhamos que falar de novo dessa palavra. Então vamos ler a palavra do Senhor em São Mateus 12, 43, 44. Assim diz a palavra do Senhor no livro de Mateus 12, 43 a 44. E, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E, voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Vou terminar com esse então. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e, entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Amém. Amém. Vamos ler a mesma palavra em São Lucas 11. São Lucas 11, 24 a 26. Assim diz a palavra de São Lucas 11, 24 a 26. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito mundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso e, não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E, chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e, entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Amém. Amém. Podeis sentar. A palavra do Senhor nas duas versões. Em São Mateus, o Evangelho de São Mateus, primeira versão, e a segunda versão em Lucas 11. Para tal, nós vamos falar de Evangelho de São Mateus, mas não queria também tecer um bocadinho acerca de Lucas. Sabemos que o Evangelho de São Lucas foi escrito por Lucas. Ele não foi discípulo, mas ele era chamado e era mesmo doutor, era doutor em medicina. O doutor Lucas era doutor em medicina. E ele escreveu o Evangelho de São Lucas. Também ele escreveu o Atos dos Apóstolos. Amém? Mas hoje não vamos falar de São Lucas, só breves palavras para conhecerem também quem escreveu o Lucas. Hoje vamos falar do Evangelho de São Mateus, como ouvimos a leitura bíblica do nosso irmão Dário. Primeiro,
tenho a agradecer a Deus, porque estar aqui de pé não é vontade minha, porque Ele renovou a sua vontade. Esta manhã, porque Ele guardou-me, cuidou-me, é por isso que estou aqui de pé. Também tenho a agradecer a Deus por Todo-Poderoso, pela vossa presença. Porque vocês não estivessem aqui, estaria a falar com as paredes. Mas o Senhor tocou-vos, a cada um de nós, a cada um de vós, e estamos aqui para ouvirmos e partilharmos a palavra do Senhor. E também tenho a agradecer a direção do Ministério Bom Pastor, por onde eu faço parte, por estar aqui hoje, ter essa amabilidade de partilhar a palavra convosco. Que Deus seja louvado mais uma vez. Amém. Então nós vamos falar do Evangelho de São Mateus. Quem foi o Mateus primeiro? Primeiro, o Mateus andou com o Senhor. Mas antes dele andar com o Senhor, onde é que ele andou? Quando a Bíblia nos diz que o Mateus foi um funcionário público. Era da alfândega. E ele cobrava impostos. Mateus 9:9, isso é para casa, velho. Mateus 9:9 diz que ele foi alfandegário. O trabalho dele era cobrar impostos. Para tal, Jesus o viu e o convidou imediatamente para o servir. Isto é, o Mateus deixou de servir o Império Romano, porque naquele tempo, para ele cobrar impostos, servia ao Império Romano. Amém? Ele deixou de servir o Império Romano e passou a servir o Império da Luz. Que é o Império de Jesus Cristo, o Reino de Cristo. Portanto, a Bíblia me diz que o Mateus, o trabalho dele tinha vida boa. Porque naquele tempo, quem cobrava imposto tinha sempre, o bolso estava sempre cheio, estava sempre com alguma coisa. Quem fala de Mateus fala de Zaqueu. Amém. Então, tinham sempre possibilidades, tinham os bolsos cheios, porque cobravam imposto e nem tudo entregavam. É como acontece nas praças, quando aqueles recebem todos os dias, ainda diz, estava a falar com uma deles, todos os dias recebem, será que vocês entregam tudo? Amém. Amém! Então, quem cobra, normalmente uma parte fica no bolso. E naquele tempo, esses cobradores de impostos tinham possibilidades e eram fortes. Portanto, Mateus foi convidado de império das trevas para o império da luz. Isto é para andar com Jesus Cristo. O Mateus, esse Evangelho de São Mateus também, ele nos diz que o nome Mateus, o seu nome é amaraico, porque naquele tempo falavam amaraico. Essa língua praticamente já desapareceu, mas na área de Israel, a língua que falavam hebraico e falavam amaraico. Então, a Bíblia nos diz que o nome de Mateus em amaraico significava presente de Deus. Amém? O nome significava presente de Deus. E também este nome, eles chamavam também de Levi. E Levi em hebraico significava luz. Amém? Então, o Mateus era um Levi, era chamado de Levi, e era, em hebraico, no sentido próprio, em hebraico, era unido. O sentido próprio, em hebraico, era unido. Então, meus irmãos, isso nos leva a entender que nós devemos ficar unidos dia após dia. A Bíblia diz que a casa, a região, a cidade, o país, se não estiver unido, é um escândalo. Amém? Amém. O casal em casa, se não for unido, irmão, há uma divergência diária. Não há compatibilidade. O casal, se não falar a mesma linguagem em casa, começa a ver a tomar o seu caminho. Amém? Então, é por isso que unido nos convida que nós, numa casa, devemos falar a mesma língua. Porque uma falar inglês, outra falar francês, outra falar fiote, começa a haver um desentendimento total. Amém? Então, se estão a falar francês, falam todos francês. Se estão a falar inglês, falam todos inglês. Para que possa haver harmonia,
para que possa haver entendimento no lar. Amém. E também a Bíblia nos ensina que Jesus, quando ia ao campo, falava em parábolas concernentes ao campo. Quando vinha na cidade também, falava em parábolas concernentes à cidade. E esse livro de Mateus é o livro com mais parábolas. Sabeis quantas parábolas tem o livro de Mateus? O livro de Mateus tem 20 parábolas. É o livro com mais parábolas. A seguir, o livro com mais parábolas é o Lucas, que tem 17 parábolas. As outras também têm mais. O livro com mais parábolas é o Mateus, com 20, e a seguir é o Lucas, com 17. Então, existe também o capítulo bíblico em Mateus que tem mais parábolas, tem o 13. É o ensinamento. Quem tem, é por isso que dizem, lapiseira na mão, caderno na mão. Para quando for em casa também, leia. Amém? Portanto, o capítulo 13 de Mateus é o capítulo com mais parábolas. E ele nos diz, quem são parábolas? Então, a Bíblia nos diz que parábolas são lições cotidianas usadas para ensinar verdades espirituais. São lições cotidianas para ensinar verdades espirituais. E Jesus usava muito essas parábolas para ensinar as verdades espirituais. Portanto, não vamos ser longos, vamos dar exemplo de... São 3 parábolas. Só vamos falar de um exemplo de 3 parábolas. A primeira parábola é a parábola do semeador. Isto está no 13. O 13, como tem 9 parábolas, o 13 com mais parábolas, só tem 9 parábolas. Então vamos falar de 3. Vamos falar ou vamos dar exemplo de 3 parábolas. Que a primeira parábola é a parábola do semeador. Nos ensina sobre o tipo de solo que a semente é plantada. Ensina-nos sobre o tipo de solos que a semente é plantada. Isto é, ensina-nos o tipo de corações que cai a palavra. Ensina-nos que tipo de coração por onde cai a palavra. Segundo exemplo é a parábola do trigo e do joio. Parábola do trigo e do joio, portanto, a parábola do semeador, quem puder ler, quem estiver em casa podem ler, está no Mateus 13, de 3 a 23. Essa é a parábola do semeador, quem puder ler em casa. Temos a parábola do trigo e do joio, está também em Mateus 13, 24 e 29, leia em casa. Portanto, nos ensina sobre o perigo do inimigo semear coisas más no meio do povo de Deus. Ensina-nos sobre o perigo do inimigo. Quem é o inimigo? Diabo, Satanás. Quem é o inimigo? Diabo, Satanás. Não estou a ouvir. Quem é o inimigo? Diabo, Satanás. Estão a dormir? Quem é o inimigo? Diabo, Satanás. Glória a Deus. Então, essa parábola, que é a segunda parábola do trigo e do joio, nos ensina sobre o perigo do inimigo semear coisas más no meio do povo de Deus. Semear divergências, semear contradições, semear doenças, semear acidentes. Portanto, é um perigo de semear tudo isto no meio do povo de Jesus. Semear a fofoca, tudo isso são intrigas de trigo e do joio. Então temos o terceira parábola, que é do grão do mostardo. Tanto fala do grão de mostardo. Nos ensina sobre o crescimento extraordinário da fé. Amém? Essa nos ensina sobre o crescimento extraordinário da fé. Irmão, como está a sua fé? Está mais ou menos? A tendência é de igual, ir a menos ou ir a mais? Aleluia! Então, este irmão nos ensina o crescimento da sua fé, da minha fé, da nossa fé. Temos a convicção
que o que está escrito vai acontecer. Tudo que está escrito não está escrito em vão, mas é para acontecer. Irmãos, nós já falamos uma vez desse São Mateus. Alguém recorda qual foi o tema quando falamos desse São Mateus? Não seja, louvado seja Deus. Palmas para a nossa evangelista. Amém. Não seja coxo Espiritual. Portanto, nós falamos disso para não ser coxo espiritual. Portanto, é só uma recapitulação. O que é isso, coxo espiritual? Irmãos, nós viemos à igreja para sermos nova criatura, para sermos uma pessoa nova no espírito e em verdade. Amém? Falamos do coxo espiritual, que você não pode servir a Deus e servir ao diabo. Mas quem é coxo espiritual, ele continua a servir ao diabo, Satanás. Amém? Amém. E nós nos convidam a deixar de ser coxos espirituais. Se estamos todos aqui na igreja, é para marcar diferença. Porque a Bíblia diz que deve marcar diferença. Você que busca a Deus, que não busca a Deus. Não pode ser igual. Nós vivemos no mundo, mas devemos ser diferentes ao mundo. Devemos mostrar que você é diferente ao mundo. O espaço que você dá, como viver, como vestir, como andar, como falar. O coxo espiritual continua a ser fofoqueiro mesmo na igreja. Amém? Fala, pai, acaba tudo. O coxo espiritual gosta de fofoca, gosta do murmúrio. Você fala com ele, mas hoje entendeu que está ouvindo a palavra, mas quando dá as coisas, ainda está buscando outro Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, o nosso Deus é tão ciumento que vocês não imaginam. O nosso Deus é muito ciumento. Glória a Deus. Uma das famílias chegou. Que Deus seja louvado. Palmas para a família que está chegando. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós devemos marcar a diferença quando buscamos a palavra. Para a palavra é para nos transformar. É para nos tornar homens novos. É para marcar diferença na convivência com os irmãos no mundo. Irmão, quando olhar de si, tem que ter como exemplo. Sim, senhor. O irmão Maria Lazaldo fala. Eu já dei esse exemplo. Quem conheceu o Maria Lazaldo ontem e quem conhece hoje já marca a diferença. Porque o Maria Lazaldo ontem foi bom como nisso. Amém? Foi dura como. Amém? Quando ele tomava, é tomar de verdade. Então, irmãos, segundo Coríntios 2,17 diz que quando a pessoa está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E essa é a diferença que nós devemos marcar dia após dia. Quando você entende buscar a Deus, deve marcar diferença. Não pode continuar a mesma pessoa. Não pode continuar coxo espiritual. Deus deu um exemplo do paralítico que ia ficar à porta da igreja, no templo de Salomão. Todos os dias os amigos lhe levavam. Epa, fica aqui. Todos os dias do culto, os amigos lhe levavam, lhe metiam no sítio. Fica aqui. E todo que passava, queria gimola. Todo que passava, gimola. E não dava. No fim do dia, o que ele fazia? Os amigos vinham lhe buscar. Epa, quanto é que fizeste? Epa. Então, distribuía com os amigos. Mas, irmãos, a porta do templo estava aí. E ele pensava que aquele ambiente de ser coxo, de buscar a esmola, dia após dia, era melhor para ele. A qual que devia pisar no templo para ter a salvação. Irmãos, os apóstolos do Senhor apareceram naquele dia. Os apóstolos do Senhor apareceram naquele dia. Pediu esmola.
Dois também que eles morreram, disseram que eu ou nós não temos nada de dar. Mas era paralítico. Disseram, em nome de Jesus, levante-se e ande. Olha, o paralítico saltou. O paralítico saltou, entrou na igreja. Ele disse, a partir de agora estou livre. Irmãos, a salvação veio ao paralítico. As pernas esticaram e andaram. E eu também digo, em nome poderoso de Jesus, todo que veio com o enfermo aqui, desde que pisou aí, ao entrar, está livre em nome de Jesus. Todo que veio com problemas familiares, problemas na família, no bairro, na zona, assim que pisou aqui, tudo foi eliminado em nome poderoso de Jesus. Porque aqui é o ministério Bom Pastor. O bom Deus, o Deus das alturas, o Deus que livra, o Deus que liberta, o Deus que cuida, o Deus que protege, em nome poderoso de Jesus. Amém. Para tal, irmãos, deixamos de ser coxos espirituais. Servir só um Deus, o Todo-Poderoso. Vocês sabiam que Deus é o mais instrumento que existe? Nós, os homens, temos instrumentos. Os homens são cimentos, mas o Deus é o mais cimento dos cimentos. Para tal, quando nós aproximamos a Ele, é para o servirmos, é para termos temor e tremor dele. Como dissemos no bocado, tudo que você fazia antigamente, esquece, porque você vai te dizer, Deus me perdoa que sou pecador. Ele apaga todos os seus pecados, tudo que você andou a fazer. E agora tu vês como um homem novo. Agora faz somente as coisas novas. Já não faz o antigo que fazia. Se era lhambeiro, deixa de fumar lhama. A partir de você que diz que perdão que sou pecador, deixa de ser lhambeiro. Se for cofunista, deixa de ser cofunista. Se for intriguista, deixa de ser intriguista. Se for fofoqueiro, deixa de ser fofoqueiro. Isso é deixar de ser coxo espiritual. Você tem que deixar tudo de mal que você fazia. Começa agora a fazer coisas novas e boas aos olhos do Senhor e aos olhos de quem estiver ao seu lado. Porque a Bíblia diz que ama o próximo como a ti mesmo. Nós buscamos Deus, amamos Deus. Você se diz que ama Deus. Se você não gostar da pessoa que está consigo próximo, não gostar do seu irmão, não gostar da pessoa que você vê, como você diz que ama Deus? Dizemos, eu amo, adoro meu Deus. Amo meu Deus. Ama primeiro o que está consigo. Amém? Amém. Porque você, se não amar o que está consigo ir, meus irmãos, você não está a fazer nada. Como é que você vai amar Deus se você não vê? Se amar o outro que está ao lado, você veja todos os dias. Amém? Amém. Então, amamos ao próximo como a nós. Pronto, esses são os mandamentos. Para tal, meus irmãos, isto é só para... Só começamos, só uma introdução. Ainda não entramos na nossa página. Amém? Amém. Para tal, vamos à nossa lição de hoje. Falamos de São Mateus. Amém? Amém. Então vamos à nossa lição de hoje. A palavra de Deus diz em São Mateus 12, 43 a 45. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então, diz: voltarei para minha casa, de onde saí, e voltando acha desocupada, varida e adornada. Então, vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também
a esta geração má. Amém? Amém. Irmãos, a Bíblia diz que você conheceu o Senhor. Dizes que eu perdão o seu pecador. A partir daí começa a exercer outras funções na sua vida. De não ser pecador. De ser uma pessoa salva. Embora que a Bíblia diz que nós falamos todos os dias. É por isso que nos ensinam que devemos pedir sempre perdão dos pecados. Porque nós falamos dia após dia. Só o fato de olhar para os homens que gostam toda hora de olhar as saias. Só o fato de estar a olhar as saias, estás a pecar. Amém. Amém? Todos que passam na rua, você quer olhar as saias, estás a pecar. Amém? Amém. A Bíblia diz só o fato de olhar, estás a pecar. Só o facto de sair palavras não confortáveis, palavras que não confessam o Senhor na sua boca, estás a pecar. É por isso que a Bíblia diz que devemos dobrar a nossa língua ao falar. Porque a língua, aliás, é um fogo. A língua queima. A língua faz com que uma cidade possa se destruir. Amém. Um bairro pode se destruir. Uma casa pode se destruir. Devido ao poder da nossa língua. É por isso que nos ensinam que devemos dobrar a nossa língua ao falar. Isto é, ter palavras carinhosas. Palavras que animam. Palavras que motivam. Palavras que dão o seu irmão a saúde. E não aquelas palavras que desmotivam. Mesmo que o seu irmão está desmotivado, vai lá dar um carinho, uma palavra saudável, uma palavra carinhosa que anima a pessoa. Isso é que a Bíblia nos convida a ser. Agora o outro está embaixo, você, ei, epa, você está mal. Oh, irmão, você não está construindo. Amém. Estás a destruir. Amém? Então, irmãos, o nosso tema de hoje é crer em Jesus Cristo. Crê em Jesus Cristo para que o maligno não te toque. Crê em Jesus Cristo para que o maligno não te toque. Porque, como diz a nossa Bíblia, imaginemos que você veio à igreja, tomaram autoridade por si, foste libertado, todo espírito de doença saiu. Todo espírito endemoniado que estava no tempo saiu. Irmãos, tenham o hábito de orar. A oração tem poder. A oração transforma. A oração faz temer os seus inimigos. A oração faz afugentar os feiticeiros da zona. Vamos chamar também, aquele é feiticeiro. Mas os feiticeiros são eles os feiticeiros. Mas o seu fogo faz com que eles te vejam como feiticeiros. Porque você tem o poder da oração. O poder da oração está na língua. Para tal, irmãos, quando os espíritos malignos são expulsos no seu organismo, no seu corpo, irmão, também não deixa que esse corpo seja vazio, sem atitude de oração. Porque ele só vai voltar se não encontrar o poder da oração na sua língua, ou em si. Esse espírito, quando é expulso em ti, quando é expulso na pessoa, só volta quando ele sabe que aí, é minha casa, a minha casa ainda está mesmo como deixei. Então ele vai tentar voltar de novo na sua casa. Portanto, irmãos, ele fala aqui de espírito imundo. O que é que significa esse espírito imundo? Portanto, espírito imundo é a mesma coisa falar de espírito maligno. Esse espírito imundo, espírito maligno, serve a quem? Serve ao Diabo. Serve ao diabo, serve ao Satanás. O objetivo dele é servir ao diabo. Então, quando ele expulsa no organismo da pessoa, ou quando ele expulsa na pessoa, ele diz que vai em lugares áridos, lugares cegos, lugares por onde não tem a palavra. E ele ficar no lugar por onde tem a palavra, vai se sentir incomodado, porque o espírito da malícia, o espírito maligno,
o propósito dele é habitar-se sempre no corpo de alguém. Amém? O espírito do diabo, o espírito maligno, o objetivo dele é sempre habitar no corpo de alguém. É por isso que aqueles espíritos foram escorraçados no homem que estava com N espíritos, foram exportos. Porque ele tinha procurado um corpo para ficar, um corpo para habitar. Então, e esse corpo só aceita, ou esse espírito só entra nesse corpo e esse corpo aceita quando não tem palavra. Quando esse corpo está vazio, sem palavra nenhuma, esse espírito vem à vontade, volta, deixa voltar no corpo que não pertencia. Para tal, meus irmãos, e ele quando volta nesse corpo, não vem sozinho. A Bíblia nos diz, como acabamos de ler, que ele vem com mais 7 espíritos, piores do que ele. E esses 7 espíritos que vêm pior que ele, o que é que vai fazer no nosso organismo? O que é que vai fazer no corpo? Quando não tem palavra, quando esse corpo é fraco, quando é vulnerável. Irmãos, essa pessoa vai ser pior do que era. Se falava 2 babuzeiras por dia, vai falar 1000. Amém? Se ofendia uma vez por dia, vai ofender 1000 vezes. Amém? Então, nós devemos marcar a diferença. Nós buscamos a Deus para sermos diferentes. Porque a luz do Espírito Santo deve brilhar na sua testa. O feiticeiro, quando vem lá no bairro, ele vem, aí vem a luz. Amém? Quando lá na zona, ele vem, aí vem a luz. Vai fofocar, também os grupos são fofoqueiros. Aquele aí é feiticeiro. Irmãos, é isso que nós devemos ser no nosso dia a dia. Devemos marcar essa diferença como filhos de Deus. Ele nos deu o poder de pisar o quê? Serpentes. Nos deu o poder de pisar o quê? Serpentes. Nos deu o poder de pisar serpentes perdidas. Quem é serpentes perdidas? São os feiticeiros. É o mundo das trevas. Ele nos deu o poder de pisar toda a manobra do diabo, toda a manobra do mundo das trevas, toda a manobra da feitiçaria, tanto da zona, do bairro onde estamos. Temos esse poder. Só porque nós ficamos às vezes na fraqueza, pensando que, aquele é feiticeiro. O feiticeiro não é mais forte, o feiticeiro está ali debaixo dos seus pés. Aleluia. Amém. O feiticeiro está debaixo dos seus pés. Porque a Bíblia diz que ele te deu o poder. E esse poder é para ser exercida. Dia após dia. Nós às vezes ficamos na fraqueza, pensamos que somos fracos, mas você é mais forte, é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, estejamos fortes. Não deixamos que nós, quando tomamos autoridade, o Espírito que nós expulsamos volta na nossa casa, volta no nosso bairro, volta nos nossos filhos, Não! Nós, quando tomamos autoridade, é para expulsar, como diz a Bíblia, para ele ir nos lugares áridos, por onde não tem paz, porque ele vai ficar lá atormentado, ficou sem espaço naquele corpo. Então você continua com a atitude de oração, para ele sentir, na verdade, que o homem que ele deixou, a pessoa que ele deixou, é um fogo, nem posso aproximar lá. Aleluia! Então, meus irmãos, marquemos essa diferença, dia após dia. Não sejamos os mesmos, porque estar aqui, sentado e escutar a palavra, é para nós marcarmos a diferença. Amém. Qual é o nosso tema? Crê em Jesus Cristo para que o maligno não te toque. Crê em Jesus Cristo para que o maligno não te toque. Porque o maligno só quer vir meter a sua vida em pânico. O maligno só quer vir meter a sua vida no avesso. Irmão, Dário, leia o 2 Coríntios 3:17. Nós devemos estar livres de toda a tentação, livres do mal. Então, o 2 Coríntios 3:17 nos diz:
Assim diz a palavra, versão livre de 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Amém. Onde está o Espírito do Senhor? Há liberdade. Nós não podemos estar aprisionados. O diabo nos meter, como diz, nos meter no cafrigo, não. Nós não podemos ficar no cafrigo do diabo, porque nós já somos livres. Quem tem Espírito do Senhor tem a liberdade. Significa que o Espírito é livre. Felizmente parece que as baterias já acabaram. A pilha foi-se embora. Mas nós continuamos. Amém. Amém. Abana a mão para a glória do Senhor. Oh glória, oh glória. Amém. Nós vamos continuar porque nós somos mais que Vencedor. em Cristo Jesus. Então ele diz que essa liberdade significa estarmos livres dos vícios, livres da tristeza, livres de depressão, da angústia, livres do sofrimento, livres da dependência do diabo. Portanto, nós devemos marcar a diferença. Estar livre é estar livre de todas as perseguições familiares. Estar livre de todas as artimanhas do diabo. Estar livre de toda a astúcia da perseguição de Satanás. Porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Não pode haver angústia. Quando você estiver triste, invoca esse Deus. Porque o Espírito do Senhor é estar livre. Devemos ter esse conhecimento para nós, dia após dia, podermos aplicar nas nossas orações, no nosso dia a dia. Porque às vezes há fraquezas que nos levam, parece que esse Deus não está a me ver. Ele está a te ver. Ele diz que se você bater, ele vai abrir. Irmão, clama a ele, que ele conhece o seu dia a dia, conhece os seus problemas. Nós dissemos que, ele disse, o Elia tinha como um bicode. Quer dizer, quem está a andar consigo, pelo menos nós, nos nossos velhos tempos, quando eu fui, sabe que a minha primeira profissão foi palmador e pescador. Essa foi a minha primeira profissão. Então nós, quando íamos a mato fazer rolo de palma, ao ouvirmos às vezes, meu pai gostava de chegar tarde, era difícil chegar às 8 horas, que só 19, 20 horas que a gente chegava em casa. Então você, ao ouvir, um está atrás, outro está andando consigo, diz que o Elia tinha um bom negócio, para saber, quem está andando comigo, toca sempre no calcanhar, para saber que afinal a pessoa está aí atrás. A pessoa, agora se você não tocar, ele vai olhar, mas ele desapareceu ou quê? Então, isso é que nós façamos com o nosso Deus. Ele conhece os problemas, você só não faz recordar. Tocar-lhe no calcanhar, oh meu Deus, olha o meu problema, resolve isso. Toca-lhe no calcanhar que ele vai ouvir. Porque a palavra de Deus diz que o ouvido dele não está tapado. Nem a mão dele não está encurtada para não resolver os seus problemas. Ele está disposto dia após dia a resolver os seus assuntos, os seus problemas. É só você saber manusear-se a Ele. É só você saber que Ele é o seu Senhor. Ele é a sua fonte. Quando você entender que o Deus é a sua fonte, irmão, você vai o buscar em espírito e em verdade e Ele vai te ouvir. Agora, quando você o busca, nós, a bocado disse que o Deus é o mais ciumento que existe. Irmão, quando você está a buscar esse Deus, ele busca só em palavras, não mistura. Hoje, estás a pegar o micro e amanhã estás a pegar uma coisa qualquer que não confessa o nome dele. Irmãos, ele é ciumento. Você, ao pedir, vai pensar que ele não está a ouvir. Mas se você basta misturar, irmão, uma coisa que ele deveria te dar amanhã, vai demorar meses, vai demorar anos. Porque você, em vez de buscar somente a Ele, está a buscar outros caminhos, está a buscar outras coisas, está a misturar. Irmãos, o Deus do Ministério Bom Pastor não é Deus de mistura.
O Deus que nós buscamos dia após dia não pode ser um Deus de mistura. A Bíblia diz que não podemos buscar a Deus e buscar ao diabo ao mesmo tempo. O mamão que ele diz é o diabo. Não podemos buscar as duas coisas ao mesmo tempo. Senão, ele vai esquecer um e pegar só outro. Isso é que diz a Bíblia. Se você na sua vida cotidiana, no seu dia a dia, misturar as coisas, isto é, irmãos, a amizade boa, a amizade às vezes que desviam o seu dia a dia. Há amigas, quando sabem, há amigas e amigos, vendo? Isso também acontece com os homens. Quando sabem que você tem um bom lar, ou vive bem com o seu querido, andam bem, há amizades que aparecem a fofocar, a te desviar, a te dar maus conselhos, para você buscar outro caminho para esse laço de amizade, para poder fortificar bem. Vamos buscar esse caminho. Você vai ver o que vai acontecer no seu lar. Irmão, você vai ver a destruição do seu lar. Amém? Porque toda mentira tem pernas. Isso é que acontece com muitos. Está embora bem na vida. Está bem no normal. Anda embora bem como anda. Mas sim, quero fortificar. Não, eu tenho que buscar mais uma coisinha para fortificar essa amizade ou esse lar. Irmão, não faça isso. Busca somente o Deus Todo-Poderoso. Acredita nele. Ele faz tudo o que você pedir, mas pedir com a sinceridade. Sem desvios. Sem buscar essas coisas. Ele vai te ouvir e vai te dar. Só porque às vezes nós interrogamos. Será? Irmão, basta você meter o será. Ou já alongaste o tempo de receber. Amém? Basta você se interrogar, irmão, já alongaste o tempo de receber. Para tal, irmãos, não podemos criar dúvida. Quando você precisa de uma coisa que Deus faça, não cria dúvidas. Quem faz com que você cria dúvidas é o diabo. Você tem a certeza para que eu estou a andar com os passos firmes. Mas aparece o maligno sempre a vir te soprar no ouvido. Aparece o maligno a vir te induzir para que você não tenha alcançado o seu propósito. Meus irmãos, minhas irmãs, cada um de nós tem um propósito na vida. O Deus Todo-Poderoso que te criou a imagem e semelhança dele, te criou para um propósito. Há vezes que demora a chegar, mas você tem que ter a convicção que vai chegar. Porque Deus primeiro fez o fim da sua vida, depois ele fez o princípio da sua. Amém. Ele sabe onde é que você vai. Os passos que você vai dar na vida. No seu dia a dia. A sua caminhada vai passar aonde? Às vezes faz umas provações na vida para ver se você tem aquela fé fervorosa. Faz umas provações e você, epa, esse Deus parece que eu não gosto. Deus te gosta. Você às vezes não está a gostar, mas Deus gosta de si. Para tal, meus irmãos, estejamos firmes, que esse espírito imundo, quando é expulso, quando sai da nossa casa, da nossa família, do nosso estar, tenha certeza, tenha com firmeza, com o seu poder de oração, ele não pode voltar mais. Todas as distrações, todos os impedimentos da vida, você tem que ter a certeza que já passaram em nome de Jesus. Amém. Se você quer ter marido, tem que ter a firmeza e essa concentração que isso vai acontecer. Quer ter madame, tenha a concentração e a firmeza que vai acontecer. Quer ter emprego, tenha a confirmação e a certeza que vai acontecer. É só ter a fé. A convicção do resultado antecipado. Ter a certeza que já aconteceu antes de você ver.
Amém? É o desafio que nós devemos fazer também com o diabo. Eu sei que eu já te pisei. Em nome de Jesus, você está debaixo dos meus pés. Em nome de Jesus, eu sei que você está fora da minha família. Em nome de Jesus, que não há doença na minha família. Em nome de Jesus, não há enfermidade na minha família. Porque tudo isso foi arrebatado em nome de Jesus. Ele levou tudo, tomou na cruz e disse que tudo foi consumado. Amém? Então, se ele consumou, irmãos, nós temos que ter essa certeza que nós somos mais que em Cristo. Se você ter essa confirmação, irmão, vai ver que nada é impossível na sua. Qual é o nosso tema? Creia no Senhor Jesus Cristo para que o maligno te toque. Se você acreditar nele, irmão, o maligno não te toca. Você veja a artimanha do feiticeiro da família, feiticeiro da zona por onde vive, feiticeiro do bairro. Você diz, epá, vocês estão debaixo dos meus pés, porque eu ando com a luz do Espírito Santo. Irmão, essa luz te ilumina. Amém. Essa luz te guia. Essa luz marca a diferença por onde você quer que esteja. E os seus inimigos vão te ver diferente, dia após dia. Amém? Palma aí para o Senhor. Então, meus irmãos, para terminarmos, ouvimos que o espírito imundo serve ao Satanás. E o objetivo deles é para verem-te mal, verem a sua vida no avesso. Há espíritos, irmão, como vive que os espíritos ficam dentro do corpo. Há vezes que vêm te falar, epa, você é a sua vida. Irmão, são espíritos malignos que estão dentro do corpo que querem te perturbar a sua vida. Portanto, você deve responder a essa pessoa, em nome de Jesus, eu estou livre em nome de Jesus. Todo espírito imundo está debaixo dos meus pés. Porque eu creio em Jesus Cristo. E crendo em Jesus Cristo, o maligno não pode te tocar. O maligno tem medo de si. O bruxo da família tem medo de si. O feiticeiro da zona tem medo de si. Porque ele, quando vai à sua casa, encontra fogo. Aleluia. Quando vocês vigiam diariamente, irmão, a sua casa é um fogo. E os olhos da feitiçaria, quando passam ao lado daquele, ei, essa casa não posso entrar. Principalmente à noite. Se tentar voar, sabe que vai cair lá, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, irmãos, vamos manter essa atitude. Cremos no Senhor. O Senhor marca a diferença nas nossas vidas. O Senhor, você quando acredita no Senhor, irmão, não há nenhuma enfermidade que não pode desaparecer. Não há nenhuma doença que não pode desaparecer. Como testemunho a nossa irmã Tânia. Se você não for ao hospital essas horas, ele como trabalha lá conhece melhor. Irmão, vamos ver as pessoas como é que estão lá a gritar. Mas o Senhor te concedeu a saúde e vida. Renovou a sua bondade essa manhã. Para estarmos aqui presentes, para partilharmos e ouvir essa palavra. Irmão, como é que não vamos acreditar nele? Se ele nos acordou, irmãos. Olha, são muitos que dormiram conosco, irmãos. Mas por preguiça não vieram. Estou a falar dos que não vieram. As caras estão falando porque muitos irmãos são esses chuviscos. Epa! Irmão, quando você teme Deus, quando você tem tremor de Deus, você mesmo com a chuva, você anda. Aleluia! Amém. Você tem de envergonhar o diabo e Satanás. A chuva é uma bênção. Louvado seja Deus por cair dois. Amém. Mas não é isso que vamos ter preguiça de vir escutar a palavra do Senhor. Os preguiçosos ficaram em casa. Não vieram. Estão ainda a roncar, parece. Que Deus seja louvado. Que Deus abençoe pela sua palavra. Amém. Amém. Deus seja louvado. Creia em Jesus. Para que o maligno não te toque. Para tal, irmãos, levantemos e vamos orar.
Jesus Cristo é nossa fonte. E quem acredita nele, irmão, transborda todos os montes, transborda todos os obstáculos. Não há nenhum obstáculo